Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do meu Palavras de Vida Eterna. Hoje nós vamos estudar o capítulo 121, intitulado Convite ao Estudo, que desde já eu convido vocês, uma psicografia do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. A palavra convite, ela pressupõe um querer junto. Nós somos convidados ao estudo, nossas almas ao aperfeiçoamento, à lapidação. Mas qual estudo exatamente que se refere Emmanuel e qual é a inspiração dele para que nós possamos entender? Emmanuel vai obter essa inspiração por intermédio de uma epístola de São Pedro, segunda epístola de São Pedro, quando ele diz: "E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência." Essa epístola de São Pedro, ele nos convida ao meio para atingirmos a graça e a paz completa. Ele fala que isso se dará através do conhecimento e sabedoria no caminho do Senhor e do nosso Mestre Jesus Cristo. Ele vai evoluir dizendo que, como participantes da natureza divina, é forçoso que nós não caiamos no apego material, apego sensorial, nessa corrupção que nos desvia o caminho. E vai nos dizer que não basta fé, não basta bondade. É preciso aliar o amor, é preciso aliar a caridade, é preciso aliar também a ciência. E nesse sentido, Pedro vai nos dizer que quando assim não obramos, nos sentimos vazios e infrutuosos, tal qual a árvore, quando não produz frutos, não tem serventia. Nesse sentido, nós somos convidados a refletir qual é o estudo e qual que é a verdadeira máxima da nossa vida. Emmanuel, a partir disso, ele vai começar a elaborar a sua reflexão, com base no que Pedro diz também sobre não seguirmos isso significa estarmos cegos, pois o Cristo disse: "É preciso ter olhos para ver e ouvidos para ouvir." Emmanuel vai nos lembrar que no pretérito milhões de almas estavam imbuídas de bondade e de fé, mas cometeram diversos descaminhos, diversos sofrimentos ao próximo. Ele nos relembra daquelas almas que, voltadas a uma instituição, acabaram infligindo sofrimento exacerbado aos seus irmãos, como aconteceu no Tribunal da Santa Inquisição, em que se dizia proteger e defender ao Cristo. A pergunta é: qual Cristo? O Cristo que falou da fraternidade? O Cristo que reforçou os 10 mandamentos e disse da questão do não matarás? O Cristo que nos ensinou a amar o nosso próximo e também ao nosso inimigo? E quando nós estudamos profundamente o Evangelho, nós verificamos uma grande diferença entre aquilo que foi pregado e aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Pois o Evangelho é um roteiro luminoso, não apenas um livro em que vamos olhar e ler e dizer que isso é suficiente. É preciso entender que o caminho que Emmanuel nos convida é um caminho interno, é um caminho de autoaperfeiçoamento, e que não se dará em um dia, em outro dia talvez, em uma outra semana talvez. É preciso todos os dias fazer um estudo de si mesmo. Então, quando começamos a de fato estudar o Evangelho, verificamos que o Cristo sempre nos trouxe a máxima do amor. Ele próprio era a caridade. Não podemos admitir, portanto, que em nome do Cristo foi celebrada a questão da escravidão, por muitos dizendo que estaria aquilo no Evangelho, e tampouco poderíamos admitir que haveria uma figura tão superior do lado negativo e oposto, como pregavam as instituições. Nós devemos entender o significado do conhecimento da verdade e da libertação. Pois quando olhamos ao pé da letra, podemos ter interpretações que apenas nos beneficiem.
Um exemplo que fica muito claro é quando verificamos nos ensinamentos de que é mais fácil um camelo, passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando imaginamos a cena, parece um tanto quanto esdrúxula. Imaginar um camelo passando por um buraco de uma agulha, não? Imaginamos o animal e tentamos entender qual o significado disso. Mas é preciso estudar, é preciso entender o contexto. E entendemos que na época o camelo era uma corda em que eram amarradas embarcações. Portanto, era uma corda grossa. E um fio de camelo teria dificuldade de passar no buraco de agulha pela sua espessura. Da mesma forma, o rico entrar no reino dos céus não se trata de uma discriminação. Até porque o Espiritismo fala sobre a lei do progresso, o Espiritismo fala da importância da riqueza e da utilidade providencial da fortuna, como meio de libertação e de desenvolvimento social. Trata-se da porta estreita e da porta larga, quando estamos completamente voltados aos caminhos da diversão, do apego sensorial e de tudo aquilo que nos oferta outros caminhos, tal qual Pedro já havia colocado em sua epístola. A concupiscência, ou seja, o apego material, o apego sensorial. A corrupção da alma se dá nesse sentido. Então, qual que é o convite real de Emmanuel? É lembrarmos da frase: fora da caridade não há salvação. Porque a palavra salvação, ela parece passar uma mensagem de que vamos adentrar ao paraíso, de que vamos ingressar no reino dos céus. Mas não é isso que o Espiritismo fala. O Espiritismo fala que no caminho do desenvolvimento do ser existem duas asas: a asa intelectual e a asa moral. É por meio desta forma que iremos progredir na evolução espírita. E Kardec vai nos ensinar no Livro dos Espíritos sobre a escala espírita, diferentes ordens e classes de espíritos, começando pelos espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. É no sentido então da salvação entendermos que fora do conhecimento e da sabedoria não há elevação espiritual. E a palavra salvação também significa sem ferimento, pois quando alguém é salvo, é preservado de alma. Quando alguém é salvo, está íntegro, e também dizemos, a pessoa está inteira. O convite do plano espiritual, portanto, é que nós possamos olhar para o caminho da sabedoria e o caminho da transformação. O que Emmanuel vai afirmar em autoaperfeiçoamento, autoiluminação. O principal convite do Espiritismo é o autoconhecimento. E Kardec, no Livro dos Espíritos, na introdução, ele vai dizer que a obra espírita é muito extensa. O conhecimento que os espíritos nos proporcionam é algo muito profundo, que não tem outra forma de compreendermos senão através de um estudo perseverante, pautado no recolhimento e no silêncio. Vejam, se faz necessário, quando entendemos o convite ao estudo, que possamos fazer tal qual Cristo nos ensinou: entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em segredo. Porque a oração, mais do que um meio de conexão poderoso, ela é uma das principais ferramentas de autoavaliação do nosso ser. Quando oramos, estamos destilando em nós os fluidos superiores que nos darão mais clareza e, com a assistência dos bons espíritos, fará com que possamos compreender cada vez mais o verdadeiro caminho do estudo. Emmanuel vai terminar esse capítulo dizendo a importância do discernir, de ajuntar o amor e a caridade junto com o conhecimento edificante. E Leon Denis vai dizer que quando lemos as obras dos grandes literatos, dos espíritos de escola, espíritos superiores, nós nos conectamos a frequências superiores. E quando falamos em discernir, também estamos querendo dizer sobre peneirar, a peneira, separar o joio do trigo,
o que o Cristo nos disse, que seja o seu dizer sim, sim e não, não. Compete a nós aquilo que nos edifica daquilo que nos edifica, como disse o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E é por esse motivo que Kardec foi chamado no discurso do seu túmulo como o bom senso encarnado, pois ele sabia discernir e conseguiu unificar o verdadeiro conhecimento e estudo, a ciência aliada à razão e à caridade. Eu termino essa palestra lembrando que o estudo que nós estamos neste momento desenvolvendo nos acompanhará por toda a nossa vida. É um tesouro imperecível e trago para vocês o exemplo de Maurice, no livro Céu e Inferno. Um espírito que morreu muito cedo, que havia se dedicado bastante aos estudos e depois os pais se mostraram arrependidos, achando que a sua enfermidade havia se originado pelo empenho que ele teve nos estudos. E melhor seria então que ele nem tivesse estudado. E no momento que a sociedade espírita recebe esse espírito, ele vai dizer que os estudos em nada o prejudicaram e que o tempo dele já havia sido devidamente acertado. E que tudo aquilo que ele amealhou durante os estudos foi muito importante para prosseguir na sua caminhada do espírito imortal. É por esse motivo que nós dizemos: o saber não ocupa espaço, seja encarnado, seja desencarnado. Que possamos, pois, estarmos conectados com a luz do conhecimento edificante, aliada à razão e à caridade. E assim, fora da caridade, não haverá salvação. Que a paz do nosso Mestre envolva e ilumine, que assim seja, graças a Deus.